Toda honra e toda glória somente a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que está em Mateus, capítulo 10, do versículo 24 ao versículo 27. A palavra do Senhor que nos diz um direcionamento precioso que o próprio Jesus Cristo nos deixa. Um direcionamento que nos dá confirmação de chamado, nos dá encorajamento, nos dá justiça, nos dá direcionamento e propósito em união, em igreja, para seguirmos. Vamos ler a palavra do Senhor. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o Senhor. Basta o discípulo ser como o mestre e o servo ser como o Senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos, não é? Portanto, não temais, porque nada há encoberto que não venha a ser revelado, nada há em oculto que não venha a se saber. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. O que escutai aos ouvidos, pregai sobre os telhados. Glória a Deus. No versículo 24 e 25, nós temos de Jesus um direcionamento que diz que é certo que se fizeram com ele, vão fazer conosco. Se no ministério de Jesus levantaram-se pessoas contra ele, para caluniar, difamar, mentir, chegando ao ponto de dizer que aquilo que ele falava e fazia representava o inimigo. Dizem que ele faz porque ele é o pai dos demônios, o próprio Beelzebu. Então, se chegaram a esse ponto, dizendo que Jesus era, não é, o inimigo, e ali atuava o inimigo, quanto mais com você e comigo. O que é um bom sinal, que se levantam com contenda, com afronta, com calúnia, para te descredibilizar, para dizer que o que você faz não vem de Deus, para dizer que você não fala uma palavra de verdade, para dizer que você não representa a Jesus Cristo em sua vida, para levantar dúvidas quanto àquilo que você faz, para até dizer que você está a falar da parte do inimigo. Você está no bom caminho. Você é representante digno do que Jesus promete, que se você proclamar o evangelho dele aqui na terra, você também terá a glória de Deus nos céus. Você também tem um lugar reservado para você na glória, não maior do que o seu mestre, mas você estará lá para usufruir daquilo que você, olhe, plantou com lágrimas aqui, não é? Sendo caluniado, afrontado, gente que se levantasse para parar teu ministério, para falar de você, para levantar contenda, para querer escandalizar a sua vida. Então, do mesmo jeito que você está a sofrer aqui, um dia você também estará na glória com Jesus. Oh, glória! O versículo 26 é um versículo de encorajamento e de justiça de Deus. No versículo 26 nós temos a ordem de Jesus: não temais a nada, nem a ninguém. Porque tudo o que está encoberto será revelado, tudo que é oculto um dia saber-se-á. Deus, ele é justo e ele traz ao de cima todas as intenções de todos os corações, tudo aquilo que é feito para nos parar, para nos deter, para vir de encontro a esta ordem dada a pregar o evangelho. Então nós não devemos nos preocupar, nem temer. Deus é que vai à nossa frente. Jesus Cristo é que vai levando através de nós a palavra do evangelho, e que tudo aquilo que é feito às escondidas contra os servos do Senhor, Deus sabe e Deus revelará no devido tempo como justiça e validação daquilo que nós fazemos para o reino de Deus, para proclamar o evangelho de Jesus Cristo aqui na terra. E o versículo 27, que é o versículo mais lindo de todos, vamos ler novamente.
O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai sobre os telhados. Então Jesus diz claramente que eles agora vão ser corajosos e transparentes, pois havia uma missão a ser cumprida da parte de Jesus, e esta missão foi cumprida, e aquele grupo que estava ali ao redor de Jesus havia visto e ouvido maravilhas, e que a partir daquele exato momento, tudo aquilo que era dito quase que em segredo, não é? Como uma confraria, como um grupo fechado, a partir dali era aberto, escancarado, cheio de luz para toda aquela pessoa que eles encontrassem o seu caminho, fosse apregoada a mensagem de Cristo. É uma mensagem de transparência e de coragem que Jesus nos convida a termos em nossa vida. A missão da igreja é essa, é pregar o Evangelho, é levar a boa nova, é entender que Cristo vai voltar para buscar esta igreja, que somos nós, e que enquanto estivermos ligados a Jesus, frutificaremos. Oh, glória! E ele continua dizendo aquilo que vocês escutaram aos ouvidos. Pois Jesus, ele era perseguido, os discípulos também eram perseguidos, não é? Então, dentro daquela situação de segredo, agora a missão era falar em cima dos telhados, o que significa dizer falar em alta voz, proclamar o ide sem medo, obedecer ao chamado de Cristo em nossa vida, com fé, esperança, coragem, transparência e principalmente amor por todos aqueles que realmente desejam escutar sobre Jesus Cristo, sobre aquelas almas que querem receber a salvação eterna. E quem são essas almas? São as mesmas almas como nós, que são atraídas pelo amor de Deus e que ao ouvir a mensagem de Jesus Cristo são tocadas, não pelo que nós falamos, mas pelo Espírito Santo que trabalha, que converte, que exorta e que convence do pecado, do inferno e da salvação eterna. Pregai o Evangelho nos telhados, igreja, sem medo, com coragem, porque aquele que começou a boa obra em você, em mim, é fiel para terminar. E ele, que um dia subiu, ele voltará para nos buscar. Igreja amada em Cristo Jesus. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.